Olá, eu sou o Joadir, e dando prosseguimento àquela fase ali de julgamento de Jesus, que foi agora enviado por Pilatos, né, para o palácio de Herodes, para que Herodes resolvesse lá o problema. E esse Herodes Antipas, chamado tetrarca, o governador da Galileia, ele era filho de Herodes o Grande, aquele que mandou matar os meninos com 2 anos para baixo, né? E quando ele morreu no ano 4, antes da nossa era, antes de Cristo, o Herodes Antipas herdou essa propriedade do norte, né? Essa parte do norte ali, que é chamado de Galileia, naquela época, né? E esse camarada, Antipas, esse sobrenome Antipas quer dizer como o pai. Ele era realmente tão ruim quanto o pai dele, né? Porque foi esse Herodes que mandou decapitar o João Batista para atender um capricho de Herodíades. Que Herodíades detestava, tinha ódio mortal de João Batista, porque João Batista vivia pregando, falando mal deles, chamando ela de tudo quanto era nome ruim, né? Porque eles eram amantes, né? Segundo ele era amante porque ela tinha sido mulher de Filipe, que era irmão de Herodes. Filipe lá de Cesareia, que era governador de Cesareia, que era irmão de Herodes. Então João Batista chamava de adúltero e tal, etc. E nas pregações dele lá no Rio Jordão, ele metia mesmo malha nesse casal, no governador Herodes e na Herodíades. Então ela aproveitou o momento em que a filha dela, Salomé, dançou lá numa festa e que agradou muito, a dança agradou muito a Herodes, e Herodes falou para ela o seguinte: o que você pedir, eu te dou. Peça o que quiseres. Como naquela época aquele negócio de palavra de rei não volta atrás, ela pediu a cabeça de João Batista numa bandeja, João Batista estava preso no porão ali, né, do palácio. E assim foi feito. Mandou imediatamente, foram lá e decapitaram João Batista e trouxeram a cabeça dele na bandeja. E não foi só a cabeça, mas eu conto essa história no outro vídeo. Eu vou contar a história de João Batista completa. Bom, mas aí, esse camarada foi esse que mandou matar covardemente João Batista. Bom, mas então eles chegam lá no palácio, eles entram, né? O cientista tem a sorte de ser amigo, fez amizade ali com o centurião civis, ele consegue entrar também junto com a comitiva. E vai analisando tudo, como ele faz normalmente, para colocar no diário, né? Ele estava ali para isso. E ele não conhecia Herodes. E a descrição que ele faz de Herodes é a seguinte: Caifás foi quem rompeu, por fim, aquele silêncio, né? Quando eles entraram, aquela comitiva toda, Jesus machucado, com a mão para trás, e alto, né, como ele era, 1,81 m, que diferenciava daquele pessoal que era baixinho, tinha 1,60 m mais ou menos e tal. Então aquilo fez aquele silêncio quando ele entrou naquele salão, né, onde tinha um trono de madeira. E Caifás foi quem rompeu o silêncio. Por fim, adiantou-se para o grupo de cortesanos e estendeu o pergaminho a um indivíduo extremamente fraco, igualmente recostado e semi-oculto nos coxins. É porque ele não conhecia. Aí ele foi conhecer, o cientista foi conhecer Herodes. Ao pôr-se de pé, apareceu diante de mim um Herodes difícil de imaginar. Apesar de seus 55 anos, seu aspecto era de um velho. Sob a túnica praticamente transparente, adivinhava-se um corpo esquelético, semeado de crostas cinzentas e sujas, que os romanos denominavam de, abre aspas, enfermidade de Mentagra,
Fecha aspas. Essa enfermidade de Mentagra, segundo Plínio o Velho, em seu livro História Natural, descreve essa enfermidade afirmando que as citadas úlceras começavam sempre pelo mento, por isso o nome é Mentagra. Aquela úlcera, diz o cientista, que hoje nos fariam pensar em possível sífilis, havia proliferado, especialmente nas mãos, pescoço e rosto. Para completar, Antipas exibia cabelo comprido, recortado na frente e tingido de um tom ruivo espaventoso. Bom, então Antipas recebe aquele pergaminho que o Caifás entrega a ele, dá uma olhada e joga na mesma hora no chão, nos pés do Caifás ali. Caifás se assusta com aquilo, mas vai falar o quê? O cara era o governador, o cara era o rei. E quem mandava ali era os romanos mesmo, ele ficou na dele. Então, Herodes, sem pronunciar uma palavra, se encaminhou para Jesus, olhou, deu a volta e tal, e pronunciou: então, afinal, este presunçoso milagreiro acabou por visitar a velha raposa. Então, Jesus costumava dizer nas suas pregações, às vezes, a velha raposa, Herodes e tal, então ele já sabia disso. Ele esperou por uma resposta de Jesus, Jesus continuou de cabeça baixa, estava nem aí. Então, o cientista diz que foi informado, né, pelos civis que ele tinha medo de João Batista. O que ele tinha feito com João Batista não era do gosto dele. Ele não queria aquela decapitação. Então ele começou a carregar essa culpa, entendeu? E achava que Jesus Cristo era a reencarnação de João. E ele tinha um certo receio de Jesus Cristo. Por isso que ele foi com muita calma com Jesus, entendeu? Muita calma e tal. E se fosse um outro, poderia até bater no Jesus e tal, mas ele ficou na dele. E tal. E o Civilis explica isso para o cientista, que ele julgava que podia ser a reencarnação de João Batista e tal. Bom, ele chama um camarada chamado de Manaém e manda que ele chame Herodíades. O cara vai lá e tal, e o cientista começa a falar do piso, etc., enquanto o camarada foi lá buscar a mulher, aquela parada, né? Enquanto a mulher voltava, ele fica ali fazendo análise sobre aquilo ali. Então Antipas saiu de seus pensamentos e, tomando uma taça de cristal, foi lá e encheu com um líquido branco. E fala para Jesus: diz-me, Galileu, poderias converter o leite em vinho? E Jesus continuou quieto, sem dar uma palavra, na dele ali. Antipas, inconformado, quis que o mestre o divertisse com alguns de seus prodígios. Tomou uma bandeja de prata em que estavam algumas fatias de carne e, apresentando-o a Jesus, desafiou-o nos seguintes termos: se foste capaz de multiplicar pães e peixes, suponho que não será difícil fazer outro tanto com essas línguas de flamingo. Farias essa amabilidade? E o silêncio de Jesus foi a única resposta. Estava nem aí. Então, ele pegou aquele
aquela bandeja de carne que estava ali, que ele chamou de flamingos, e jogou em cima de Jesus. Jogou no cabelo de Jesus, aquilo ali, tudo, despejou aquilo ali. Meio aborrecido. Então todo mundo riu, etc, entendeu? Claro, o cara era o comandante, qualquer gracinha que fazia, a pessoa ria mesmo. É sempre assim. Então aquilo caiu na cabeça, no ombro de Jesus e tal, aquele montão de pedaços tipo iscas, né? De carne, que ele chamou de flamingo. Então aquela cena foi interrompida pela chegada de Herodíades. E o cientista, então, começa a falar dela. Como que era ela, né? Então eu vou ler aqui, que é bem importante. Apesar de haver cruzado a barreira dos 40, isso é Herodíades, a beleza de Herodíades, a amante de Herodes, era excitante. Suas vestes constavam unicamente de uma série de gases de malta, que formavam uma túnica dupla, mas mesmo assim transparente, permitindo a visão de uma pele azeitonada. Na cabeça trazia uma faixa branca que cingia a têmpora e sobre a qual se elevavam 3 planos de tranças, tão negras como seus olhos. Aquele complicado penteado era rematado na cúspide por pequenos caracóis feitos de anéis de cabelo cilíndrico. Aqui ele fala que o centurião olhou para os seios da mulher e tal, e deu uma piscada para o cientista. Antipas se aproximou de Jesus, limpou ali, né, tirou ali os pedaços que estavam ali no cabelo de Jesus e tal, limpou aquilo ali, e falou para a mulher, olha, fica tranquilo, que esse não é brabo igual o João Batista, não. Fica tranquilo, esse é mais calmo, etc. Então, ela levantou e olhou, analisou Jesus e tal, e voltou e sentou lá no trono de madeira e chamou Herodes. Cochichou alguma coisa lá no ouvido de Herodes. Herodes deu um sorriso assim malicioso e se posicionou por trás de Jesus e levantou a túnica de Jesus até a altura da tanga que ele usava, né? Mostrando ali as pernas de Jesus. Foi o que ela tinha pedido naturalmente, né? Aí o cientista ficou assim, né? Disse que aquela cena começou a queimar as entranhas dele, né? Aquela cena ridícula da mulher pedir para levantar a túnica do mestre Jesus, para ver as pernas do mestre, né? Aí o centurião falou para ele, não te alarmes. A lei judia concede a esse porco até um total de 18 mulheres. Mas sua impotência é tão pública e notória que essa rameira busca consolo até nos escravos das cavalariças. E Herodes sabe disso. Herodíades o tem preso pelo trono e pelos testículos. Palavras do centurião ao cientista. A humilhante cena foi interrompida logo, né? O centurião, por conta com aquilo ali, interrompeu aquela cena, o pessoal rindo e tal, e pediu ao Herodes. Na verdade, o centurião era uma autoridade representando ali, ele estava representando o governador Pôncio Pilatos. E ele pediu o veredito a respeito do prisioneiro, né? Aí o Herodes fala, veredito?
Diz a Pôncio que agradeço sua gentileza, mas a Judéia não está sob minha jurisdição. Que seja ele a decidir. Depois deu meia volta, caminhou para um de seus amigos, arrebatou-lhe um custoso manto púrpura. Esse púrpura, o cientista explica, é um vermelho brilhante, e não um tecido branco como alguns comentaristas falam, né? Que esse manto era branco e tal. Então vou repetir. Arrebatou-lhe um custoso manto púrpura com que se cobria. Um amigo dele lá pegou e tirou. Sem mais explicações, colocou sobre os ombros do mestre, em meio a uma longa e estridente gargalhada. Quer dizer, chamando Jesus de rei, né? Botou ali e tal. Enquanto os amigos e parentes aplaudiam, etc. também, né? Caifás e os sacerdotes, tão decepcionados quanto Antipas, encaminharam-se para a porta, enquanto se viram e depois de saudar com o braço aí. Os romanos tinham a mania de saudar, de fazer a saudação, como os soldados de Hitler, né? Saudava com a mão assim, com a mão levantada. E Civilis fez isso para o Herodes e foi saindo. Ao abandonarmos a sala, então ele saudou. Eu vou cortar aqui. O que eu ia dizer, vou cortar para ficar para uma próxima oportunidade. Depois de saudar depois de saudar com o braço erguido o tetrarca e Herodíades, empurrou Jesus, indicando-lhe que a visita havia terminado. Eu termino aqui meu vídeo, meu relato. Ele então leva lá para Pôncio, né, cumprindo a ordem aí a determinação de Herodes, que não fez nada, apenas fez aquela brincadeira, humilhou, né? Tentou humilhar Jesus, mas também Jesus não deu bola para ele. Bom, o próximo vídeo vai ser novamente o encontro final, né? Com o Pôncio Pilatos. E eu quero te dizer que, mais uma vez, que a sequência da Operação Cavalo de Troia, ela é diferente daquela que a gente tem visto nos filmes, né? Onde tem a infância e tal, vai até a crucificação. Basicamente, o primeiro volume, ele leva até a crucificação, basicamente, mas depois ele faz uma outra viagem. Os motivos eu falo depois. E aí teremos as informações da infância, juventude de Jesus e tal, da família dele, da mãe, etc. E então, se você quiser ter uma informação completa sobre Jesus, sendo verdade ou não, mas eu sempre digo, e se for verdade? Né? Tem tudo para ser. Como eu já falei, eu acredito nisso. Né? Então vai ter toda uma informação de Jesus desde o seu nascimento até a sua crucificação. E seus aparecimentos, né? Que foram 19 aparecimentos. Ele não ressuscitou, porque quem ressuscitou foi Lázaro, que voltou a viver normalmente. Ele reapareceu como espírito mais de 19 vezes. Bom, então eu quero te desejar a paz do pássaro que voa, que canta no galho podre da árvore. O galho é podre, mas o pássaro canta porque sabe que pode voar. Agradeço toda a sua atenção e te aguardo no próximo vídeo.